Eu não sei você, mas um dia na minha vida eu me encontrei sobrecarregada, cansada, perdida, com muitas inquietações, preocupações e a falta de rumo, não sabia para onde que eu ia. Oi, Raquel, boa noite. Então era um tempo difícil, e eu me sentia justamente assim, cheia de ansiedade, cheia de dúvidas, cheia de problemas e querendo encontrar um caminho. Dandara, bem-vinda. E aí, o que acontece conosco quando nós não sabemos nem para que lado ir, não é? E com uma carga imensa de sentimentos, com uma carga imensa de sofrimentos e com as mãos vazias. O que quer dizer as mãos vazias? Se eu não tenho rumo, se eu não sei o que fazer comigo e eu não estou bem, o que acontece com a minha pessoa? Eu vou me deprimindo, eu vou saindo do cotidiano, vou perdendo em saúde, vou perdendo em dinheiro. Oi, Ângela, vocês estão de acordo com isso? Então, o que nós fazemos conosco? Mas, lá naquela ocasião, enquanto eu ainda não tinha percebido que eu estava me sentindo sobrecarregada, eu ficava assim, né? Como uma zumbi. Mas o dia que eu me dei conta que eu estava sobrecarregada e que todos os tratamentos que eu fazia não me traziam resultados, o que eu percebi? Que eu precisava de tomar uma atitude, não é? Mas qual atitude? Aqui na Terra, qual atitude que nós temos quando reconhecemos que algo não está bem? Nós vamos em busca de um tratamento. A primeira coisa, a gente vai ao médico, especialmente se o corpo físico está sendo atingido, como foi o meu caso, né? Eu tinha passado por uma série de situações emocionais que eu não soube lidar, que eu acho que eu nem queria enxergar na época, né? Doía muito eu ter que olhar para aquelas coisas para resolver, então meio que eu empurrava, né, para dentro. Elaine, bem-vinda. Então, quando as dores são muito fortes, a gente não tem muita coragem de lidar, porque vai ter que tomar atitudes. E sabe que vai ter que tomar algumas atitudes que a gente pensa que não deve, ou que não pode, ou que não convém. Então, lá no fundo... Oi, Aureliana, bem-vinda. Então, lá no fundo, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, e qual é esta coisa, mas não quer olhar de jeito nenhum, porque tomar aquela atitude incorrerá em muitos problemas, né? Especialmente os de consciência. Para mim, naquela época, se resolveria em sair do casamento. Mas como que eu iria sair de um casamento? Eu casei para ficar até morrer casada. Eu não sou essa pessoa que casa para separar, agora imagina. E tinha 2 crianças, como que eu ia fazer, né? E aquilo foi protelando, e eu sem resolver essas questões emocionais. Até que chegou o dia, né, que isso não pôde mais ficar oculto para mim. Mas pensa que as coisas se resolveram no dia que eu percebi? Não, porque aí eu ia buscar ainda ajuda, né? Quando eu comecei a buscar ajuda, já foi um alívio, porque se alguma ajuda começa a vir, nós começamos a diminuir a ansiedade, não é? As preocupações já começam a diminuir também, as inquietações. Então, eu realmente passei por um período que começou a amenizar, sair do casamento, né? Mas não resolveu. Opa, nós vamos ter que começar novamente, né? A nossa conexão. Justamente começando de novo, né? Que um dia atrás na minha vida eu me encontrei sobrecarregada, ansiosa, cheia de medos, de preocupações, muita inquietação, Raquel, né? Muito sofrimento. Gente, isso é uma perturbação em nossa vida que não tem tamanho, né? E o resultado disso foi problema físico, foi saúde realmente comprometida, né? E as soluções que eu estava contando, mas começo de novo,
que eu vi que eu vinha tratando a minha vida assim com certo descaso, né? Vamos começar. Com certo descaso, porque eu percebi os meus sentimentos contrários, eu percebi os meus sofrimentos, mas eu tinha medo de tomar atitudes, porque eu sabia que eu precisava encarar aquilo, né? Lá no fundo eu entendi que eu deveria sair do casamento, como conforme eu relatei no começo, mas não tinha coragem de fazer. Então eu retomo aqui as coisas. Eu ficava sufocada, eu ficava muito assim, sofrendo de fato com aquela questão incubada, porque eu não tinha coragem também de falar com ninguém. Os meus brios não me deixavam. Eu não sei se vocês passam por isso ou se já passaram, mas de guardar as coisas para si, porque encarar aquilo vai ter que levar a uma atitude, né? Não, pessoal, aquele sofrimento embutido, enrustido, porque eu tinha esse valor de um casamento não ser de brincadeira, ser para a vida toda, né? E ali eu já tinha 2 crianças, como que eu ia sair desse compromisso? Eu não achava isso que era a coisa certa. Sofri tanto com essa questão e fiquei 9 anos carregando isso, né? Então, ao final, que eu não suportava mais, eu já estava tendo problemas muito na pele, que eu já relatei isso para vocês, né? Aquela eczema alérgica. E os tratamentos não resolviam, isso o tempo foi passando e os tratamentos não resolviam, eu acabei saindo do casamento, né? Passei por uma outra série de problemas, mas qual que é o nosso assunto? É a gente reconhecer, né, que eu estou com medo sim, que eu estou sim com este sufoco, que o caminho para resolver é este mesmo, que eu preciso encarar, né? Eu preciso reconhecer que eu me sinto assim por causa disso. Eu preciso de ser sincero com a minha pessoa. Enquanto nós estamos cheios de medos, nós estamos cheios de preocupações e nós estamos cheios de ansiedades e inquietações, o que nós vamos esperar da vida? Nada, nada, a não ser doença, perdas, né? Como realmente aconteceu comigo. E como todo ser humano é igual, né? Muda de endereço e as coisas acontecem em épocas diferentes, com todos. O que vai acontecer é exatamente a mesma coisa, né? A perda, o sofrimento e a perda no físico, na saúde, depois no dinheiro, isso que acontece com a gente. Se cada uma de vocês aí fizer uma avaliação, vai ver este caminho. Começou com o sofrimento emocional. Estou falando para você, né? Com certeza, eu falo para todo mundo. Então, é isso que acontece. Se eu observo os meus sentimentos, eu começo a me dar conta que ali tem um caminho, né? Eu tenho um caminho, a solução para mim. Mas se eu empurro os meus sentimentos para dentro e eu não os olho, porque eu sei que eu vou ter que tomar a atitude, eu embarco na inquietação, eu embarco na ansiedade, eu embarco no medo. Mas nós precisamos fazer por nós. Nós precisamos. Então, a primeira coisa é que eu preciso dizer não ao medo, eu preciso dizer não às preocupações, eu preciso dizer não às inquietações e à ansiedade. Mas o que quer dizer isso? Eu vou fingir que não estou vendo? Isso é o que eu fazia antes e que só me trouxe problemas. Eu preciso de enfrentamento, não é? Eu preciso de enfrentamento. Se eu não enfrentar e falar, estou sim sentindo isso, né? Estou mesmo com essas dúvidas, estou mesmo com esses sentimentos, eu não quero mais essa situação, ela não fala mais ao meu coração. O que tem? Não é? Não é melhor eu olhar para isso e achar o ponto de solução e ter a coragem de dar o passo do que ficar vivendo de mentira? Então, se eu fico numa família até os últimos dias da minha morte sem estar feliz, eu estou dando um contra-testemunho aos meus filhos, né? Estou ensinando a mentir, estou ensinando a não enfrentar e estou ensinando a não tomar a atitude que eu preciso. Eu também não quero isso, né? Então, chegará um momento em que a nossa consciência vai nos sinalizar todas essas coisas.
Este momento é muito bem-vindo. Essa semana, por exemplo, eu atendi uma pessoa com muitos problemas também de relacionamento e casamento, enfim. Acabou em divórcio e tantas questões com guarda de filhos, né? É uma confusão. Por fim, ela falou, se expressou, a gente conversou bastante, ela por fim concluiu: eu estou me sentindo um fracasso. Por quê? Porque nós temos ideais belos, né? Quando, por exemplo, pegando o casamento, que nós vamos nos casar, que nós escolhemos dar este passo, a gente imagina a família feliz. Uma família harmoniosa, um amando o outro, depois chegam os filhos, se fica aquela família aconchegante, amorosa, não é? Isso é o nosso ideal. Aí, nos primeiros tempos é tudo muito bom, tudo tranquilo, né? A gente ainda está apaixonado. Só que com os dias passando, eu não sou perfeita, a outra pessoa não é perfeita. Então as coisinhas começam a acontecer. A gente está amando, está apaixonado, tá casamento novo, tudo novinho. A gente releva, deixa para lá, né? Mas um dia para de relevar. Um dia a pessoa para de relevar, aí ela começa a ver que não está muito bom, não é aquele céu que imaginou. Imagina isso também num emprego, não é o emprego que eu imaginei, não é a profissão exatamente que eu pedi a Deus. Eu achei que era, mas não é. Então nós nos encontramos assim, no meio de situações inúmeras que a gente não queria nada, que não corresponde ao ideal. Porque uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? Mas por que o real é tão diferente do ideal? Porque o ideal é a perfeição, mas nós ainda não estamos perfeitos. Então, no dia a dia, o nosso ideal de perfeição não se realiza, porque a gente não está com uma boa capacidade de diálogo, a gente não está com uma sinceridade a toda prova, a gente mente para a gente mesmo, né? Quando eu minto para mim, eu estou mentindo para o outro. Quando eu faço descaso da minha pessoa, o que eu estou ensinando? Né? Pode abusar de mim que eu não me importo. Quando eu faço descaso da outra pessoa, o que eu estou contando? Só a minha vida, que importa a sua, não me importa. São as nossas imperfeições, que nós não olhamos para ela, nós olhamos para o nosso ideal e para os defeitos dos outros. Nós não olhamos para os nossos defeitos, não é verdade? Então, nós não olhamos as nossas intempéries, as nossas dúvidas, as nossas incertezas e os nossos defeitos, mas ficamos olhando os do outro. Nós nos achamos que está tudo bem e que tudo está acontecendo com a gente porque os outros não estão correspondendo. Assim é fácil, né? Assim é fácil, só que ali na frente não vai ter sustentabilidade mais, né? Então, nesta hora, o castelo de cartas ele vai ruir. Então, eu me sinto fracassada. E é o que eu disse à minha amiga, uau, você finalmente pegou a palavra fracasso, fracassei, que belo, vamos comemorar. Porque nesta hora é que eu fiz contato com a minha alma, com o meu ser, né? Nesta hora que eu vou poder fazer, então, alguma coisa por mim e para mim. Vocês não acham que assim é? Então, nós fomos conversando e aí isso agora vai tomar lugar dentro da pessoa, né? Então, quando eu acolho o meu sentimento de fracasso, puxa vida, minha vida foi tão ao contrário do que eu imaginei. Eu fracassei. Então, quando eu fracasso, que eu sinto, que eu entendi, fica muito mais fácil, não é? Para poder a gente resolver a situação. Fracassei, ponto. Agora, quando eu me encontro, então, reconhecendo os meus sentimentos, aí eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa. Eu tenho dois caminhos. Ou eu vou entrar para o desespero, para a dor, para autoaniquilamento, né? Ou eu vou reagir.
Então, daí eu posso começar onde que foi que eu errei, não é? Então, se eu digo não ao medo, se eu digo não à preocupação, agora eu posso dizer este não. Se eu digo não às inquietações, o que eu começo? A enfrentar. Eu começo a resgatar a minha autoconfiança, porque eu preciso de resgatar a minha autoconfiança, senão eu não vou resolver. Então, o primeiro passo para eu cuidar de mim, qual que é? Fracassei mesmo. Fracassei mesmo, e daí? Vou me dar bomba? Vou me crucificar? Mas não vou mesmo, de jeito nenhum, né? Foi o seu sentimento de hoje. Uai, que coisa boa, né? Então a gente está conectado, tá vendo? Porque este assunto está vindo a calhar, né? Então, se eu olho para mim, eu fracassei nesse setor aqui, deixa eu entender por quê. Aonde que está o meu engano? O que eu tinha antes como premissa e agora eu estou colhendo algo diferente do que eu gostaria, né? Na verdade, eu plantei alguma coisa que deu este fruto. Então, a gente tem que olhar para trás, né? Com este carinho, com este respeito imenso. Deixa eu ver o que eu andei plantando ali atrás. Porque colocar a culpa nos demais é tão fácil, não é? Muito fácil, mas eu posso colocar a culpa em mim. Mas é uma questão de culpa ou é uma questão de análise? Calhando demais, Aureliano, coisa boa. Então, eu posso sim me sentir culpada, ou eu posso me compreender e querer fazer em mim alguma transformação, alguma modificação que me traga melhores resultados daqui para frente. O que é que nós vamos escolher? Né? Depende de nós, não é? Mas eu só posso escolher algo daqui para frente se eu tiver entendimento do que ali atrás eu fiz que não era a coisa mais inteligente ou a melhor coisa a ser feita, né? Vou tomar um golinho de água. Então, daí do momento em que a gente, com certeza, começa a se olhar, a analisar em quais pontos nós ainda não estamos assim, né, com esta bola toda, a inquietação diminui, a autoconfiança começa a renascer. Então, aí, neste momento, eu poderei fazer algo que vá me ajudar, não é? Então, sem reconhecer a minha bagagem emocional, para que eu possa verificar o que eu plantei ali atrás, como que eu vou cuidar de mim, né? Aí, voltando um pouquinho atrás, o primeiro ponto que a gente vai precisar é de sinceridade, né? A sinceridade resolve todos os problemas, isso é um ensinamento. É um ensinamento muito interessante que nós devemos meditar sobre ele. Então, uau, me senti fracassada, mas eu não sou um fracasso, eu estou me sentindo um fracasso, não é diferente não? Então, quando é que eu começo a fazer por mim? Quando eu começo a fazer essas análises, né? E o que nós precisamos de reconhecer? Que enquanto nós não fazemos essas análises, a inquietação não para, a sobrecarga não vai embora, né? Os medos não desaparecem. Tudo isso começa a desaparecer quando finalmente eu olho para mim com todo o carinho, com todo o amor que eu mereço, de que eu errei mesmo. É grande coisa. Alguém aqui é perfeito? Né? Os meus ideais, eu não consegui ainda fazer com que eles sejam materializados. O céu aqui na Terra, porque a gente está correndo atrás de fazer o céu na Terra. Isso deve ser ainda a nossa premissa. Só devemos entender que ainda não conseguimos materializar o céu inteiramente, porque ainda temos bloqueios, né? Ainda temos autoenganos. E aonde que eu vou ter que olhar para eles? E qual que é a minha pista? A minha emoção. A melhor pista é o sistema emocional, porque como é a emoção que atrai as coisas para a nossa vida, quanto maior contentamento eu tiver, mais eu trago paraíso para a minha vida. Quanto maior descontentamento eu tiver, mais inquietude eu terei.
mais desassossego, mais incerteza, a minha confiança vai embora, não é? Então, eu preciso estar feliz. Aí a gente volta lá na questão da semana passada, como que o meu futuro pode ser brilhante? Ué, desde que o meu presente também seja. Mas como que eu vou estar feliz com a minha vida de hoje? Minha nossa, realmente. Levanta, sacode a poeira e começa de novo. Justo, justo. Isso poderia ser simples assim, né? Mas não tem sido, porque nós temos orgulho, nós não aceitamos de errar, nós não aceitamos de sermos pegos, né, no erro. Para nós é um bicho de 7 cabeças reconhecer um erro. Poderia ser tão fácil. Me desculpa, pisei na bola, eu estava enganada. Eu nutria essa ideia de você, me perdoa, né? Não, a gente não tem essa coragem, porque fica cheio de orgulho. Aí eu vou ter que admitir que eu sou um fracasso. Aí eu vou ter que admitir que eu sou imperfeito, imperfeita. Não é assim que acontece com a gente? Então nós somos por demais orgulhosos e muito inseguros. Mas de onde que vem a insegurança? Eu não confio no meu taco, né? Eu não confio que eu agrado. Porque, na verdade, eu não estou agradando a mim em primeiro lugar. Eu não estou tendo a firmeza que eu gostaria, eu não estou correndo atrás do que eu penso que eu deveria, né? Eu estou mantendo uma aparência, porque eu tenho que manter o meu emprego, porque eu tenho que manter o meu casamento. O que eu tenho que ficar mantendo? Até a minha imagem. Né? Como dizia minha mãe, imagina uma psicóloga gritar com a mãe. Né? E isso a gente tem uma imagem que não quer que essa imagem caia. Imagina grande coisa, psicólogo não é humano, não? Psicólogo não cansa, psicólogo não tem estafa. Tem, né? Porque às vezes a vida exige mais do que a gente está podendo dar, né? Então, todas as vezes que vem uma sobrecarga de alguma forma sobre nós, feito quando eu era mãe casada, que por minha escolha errada, eu resolvi ser a rainha do lar, e já falei isso para vocês também, né? E deixei a vida social, deixei a vida profissional, essas energias aí, elas ficaram bloqueadas, com o potencial lá para elas acontecerem, aquele potencial sendo usado no lugar errado. Não tem como uma pessoa ficar feliz desse jeito. Até que a gente compreende todas as coisas, já passou o rio debaixo da ponte, né? Muitas águas já rolaram. Mas se eu não olhar para elas em algum momento, vai ter jeito? Não vai, né? Então, nós temos que nos questionar. Como que nós vamos cuidar de nós? Primeira coisa, eu tenho que ver que eu estou um fracasso, que eu estou me sentindo um fracasso, seja em qual área da vida for. Né? Se eu estou me sentindo este fracasso todo, eu tenho que, em vez de chorar e deitar e chorar, ou de tomar um remedinho, eu tenho que sentar, levantar a cabeça e falar assim, nossa, deixa eu entender isso daqui, para eu corrigir, né? E quanto mais rápido, melhor, né? Ah, pois é. Opa. Elaine, que é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Ah, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Não é? Então, o que eu não quero encarar? O que, às vezes eu até gostaria de encarar, mas tenho medo. Porque se eu encarar, eu vou ter que tomar uma atitude. Mas não basta eu compreender, nossa, a saída para mim é essa atitude aqui, mas eu não tenho coragem agora não. Ixi, nem pensar, mas já está ótimo. Se hoje eu olhei secretamente aqui, eu só comigo sozinha, o meu sonho é fazer isso aqui para resolver esse problema. Ah, mas eu não tenho coragem. Não tem importância, hoje eu só precisei de admitir, hoje eu só precisei de entender, né? Amanhã eu vou ousar um pouquinho mais, sabe? Mas se eu não tiver essa base da sinceridade, eu não vou conseguir sair do lugar, né? Então, a gente está aqui nessa terra tendo que aprender pelo sofrimento. Não precisaria. Se a gente tivesse sinceridade, a gente não precisaria ficar sofrendo.
Isso, Laura, um passo de cada vez, com certeza. Então vamos perder a pressa. O que dá ansiedade para nós? Porque a gente tem pressa de resolver. Se eu tenho pressa de resolver, eu fico ansiosa, porque quanto mais pressa eu tenho, menos eu tenho tranquilidade, menos a sabedoria vem. Quanto mais ansiedade, mais eu me embolo, não tem clareza mental, né? Então aí é o ponto que eu sempre converso, sempre explico, que a clareza mental, ela depende de eu ter períodos de reflexão, de análise da minha vida. Não é? É como a gente pega, abre uma mala e tira tudo de lá, chegou de viagem, espalha tudo em cima da cama, esse vai lavar, esse não vai lavar, esse vai guardar, esse não sei o quê. Não é assim, a gente tem que fazer a mesma coisa conosco, não é? Mas se eu não me dou esse tempo, como que é que eu vou descobrir uma pista, né? Porque a nossa mente é super interessante. Olha como que a gente desconhece o nosso funcionamento mental. Quando eu me envolvo com analisar as questões da minha vida, perguntas começam a chegar, mas e isso? Mas por que aconteceu assim? Ah, por isso, por isso, por isso. Ah, mas por que também eu não tive coragem de falar aquilo aquele dia, naquela hora, ou tomar aquela atitude? Então eu começo a conversar comigo, né? E eu começo a me fazer perguntas. E a minha intuição, ela começa a me ajudar. Ela começa a falar, ah, mas também, pensa bem, se eu fizesse assim, aconteceria aquilo. Então, esse é o diálogo que nós temos que ter a qualquer momento, quando nós percebemos, isso aqui está me embolando. Então, peraí, deixa eu analisar. Aí começa aquele colóquio interno, inteligente agora, né? Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer assim, assim, eu não vou dar conta. Eu ainda não dou conta de enfrentar isso, não. Eu não tenho coragem. Ótimo, descobri, me entendi, me aceitei. Então, se eu não tenho coragem de fazer isso agora, não vou fazer. Quem sabe amanhã, né? Mas hoje estou satisfeita que eu avancei até aqui, reconheci meu momento, reconheci a raiz, reconheci a semente que eu plantei enganada, agora eu preciso fazer novo plantio, né? O que eu vou plantar agora? Então, não raro, né, as nossas questões se embolam devido às nossas imperfeições no relacionamento, né? A gente julga, a gente condena. Então nós criamos muitas ideias aqui na cabeça, até às vezes até contrárias ao que é de verdade, mas nós acreditamos naquilo piamente. E nós acreditamos naquilo e a situação é tão oposta e a gente nunca vai se dar conta, né? Eu tô com uma pessoa na minha família muito nervosa, muito nervosa, muito nervosa. E assim, tá gritando facinho com todo mundo, né? E o que eu fico observando? Nunca a culpa é dela, sempre a culpa é do outro. Ela grita porque o outro fez aquilo, ela tá nervosa porque a outra pessoa fez daquele jeito. Então, sempre é o outro. Então, não há condição dessa vida se resolver, né? Criamos expectativas, criamos julgamentos. Então, enquanto as coisas são devidas a ações das outras pessoas, a nossa vida nunca vai se resolver. Não é mais inteligente eu me perguntar, quando as pessoas fazem isso, por que eu reajo assim? Por que eu fico nervosa e grito quando a pessoa faz o contrário ao que eu desejo? Né? Porque eu poderia simplesmente respirar fundo e falar, ô fulano, mas eu não quero que seja feito desse jeito, não. Será que não dá para fazer assim? Eu não posso buscar um diálogo, eu não posso buscar um acordo, mas nós não. Então nós costumamos achar que a nossa vida está emperrada por causa das outras pessoas, mas não é. Não é, não é? Então eu tenho que questionar o que é que eu penso de mim, o que é que eu penso da vida, o que é que eu penso dos demais, né? O que é que eu acho que seja a causa dessas coisas todas. E no geral eu vou achar a causa sempre fora de mim, nunca dentro de mim. Como resolver essa questão? Então eu só tenho que reconhecer que eu penso coisas que não correspondem à realidade, que muitas vezes são julgamentos que eu tenho,
né? Eu preciso reconhecer, porque se eu não reconhecer isso, a culpa sempre é do outro. Enquanto a culpa for sempre do outro ou das situações, não tem solução para o meu caso. A gente já comentou sobre isso também, né? Um drama hoje, né? Que a gente não tem muita vida de espiritualidade. Como diz o Hélio Couto, a gente troca a religião pelo time de futebol, né? Então, o nosso Deus passa a ser o time de futebol e a gente deixa a religião e se ocupa com futebol. E é exatamente, né? O que nós fazemos? Nós arranjamos um Deus aqui na matéria. Para uns é a aparência física, muitas operações plásticas, sempre uma tinta no cabelo, maquiagens e moda e luxo. Para outros é ler, cultura, e a pessoa só fica com aquilo, né? Para outros, quem que é o Deus para nós? A gente não tem mais a confiança na vida universal, a gente não tem mais confiança no Criador, né? Então nós também não temos como não ter medo, porque nós não temos a quem recorrer mais, porque antigamente a gente recorria a Deus, a gente fazia orações, a gente frequentava encontros religiosos, dali a gente saía mais fortalecidos. Por que saía mais fortalecidos? Porque se junta um número de pessoas, se elas se encontram e vão fazer orações, vão fazer leituras de ensinamentos, elas saem fortalecidas, né? Então ali aprende-se que não deve julgar, aí a pessoa pensa duas vezes antes de julgar. Ali se aprende que vamos ter caridade com as pessoas, aí ela pensa duas vezes antes de não ser caridosa, não é verdade? Então, quando a gente está envolvido em um grupo de crescimento, não precisa ser religião, pode ser aquilo, mais consciência, né? Nós estamos sempre pensando em valores mais elevados e começamos a regrar melhor as nossas atitudes. A gente passa a abusar menos de nós mesmos e também menos dos outros. A gente se sobrecarrega menos e deixa de sobrecarregar os outros. Então, enquanto você está em religião ou em grupo de crescimento que te mostra, vamos diminuir esse cigarrinho até acabar com ele, porque você está intoxicando o seu corpo, não é verdade? Então, vamos regular um pouquinho essa cervejinha aí, vamos diminuir, porque ela diminui também a sua qualidade mental, né? Tem gente que gosta da maconha, que gosta disso, gosta daquilo, quer dizer, a pessoa está sempre se entorpecendo, ela não terá uma resposta precisa a hora que ela necessitar, né? Hoje eu ouvia um outro vídeo que o palestrante dizia assim, eu não quero que vá me operar o médico que usa maconha, por quê? A cada hora que ele fuma uma maconha, ele tem 4 dias de prejuízo de acuidade cerebral. As pessoas, isso é científico, cientistas descobriram isso, mas as pessoas não sabem, né? Então você imagina um motorista de ônibus lá, com um ônibus lotado de 44 pessoas, mas ele é usuário, né? Então ele não fumou agora, mas ele fumou ontem. Durante 4 dias a cada fumada ele terá aquele torpor, né? Uma diminuição na qualidade dele. Então, quer dizer, quando a gente está envolvido em grupos de crescimento, que seria a prática de espiritualidade, a gente se regula mais do que quando a gente está solto no mundo. Quando a gente está muito solto, a gente abre as portas para experiências exageradas e maléficas para a nossa vida. Qual que é o resultado disso? Gente, basta olhar as estatísticas das pessoas que morrem por alcoolismo, né? Por cirrose, tantos problemas, né? Você vê pessoas alcoólatras, no final da vida elas estão também psicopatas. Elas não estão só alcoólatras, elas viraram também psicopatas. Então, não é falta de pai avisar, de mãe avisar, né? Ou então, quem sabe também, né, os cuidados na educação não foram lá os melhores, né? Então, são essas coisas que nós precisamos de nos alertar. Vamos cuidar de nós. Vamos cuidar de nós. Vamos dar essa chance à nossa pessoa. Vamos conversar conosco. Vamos analisar nossas situações. Vamos tirar nossas conclusões. Vamos nos aceitar. Aí o que nós vamos começar a perceber? Que a ansiedade começa a diminuir. É só porque eu me entendi. Nós vamos ver que as preocupações vão começar a diminuir só porque eu me entendi.
Quando eu começo a me entender, eu começo a vislumbrar um tempo melhor ali na frente, porque nós relaxamos, né? Quando nós nos damos essa chance de nos olhar com este carinho, né? Que eu sou um ser aqui em aprendizagem, então tá tudo certo. Eu errar é bom, porque me sinaliza que por ali não é. Nesse caso é a dor que vai sinalizar. Mas tá bom, né? Porque se eu não soube fazer de outra forma antes, porque eu estava com um auto-engano, eu precisei da dor para poder me compreender, tá muito bom. Então eu preciso de ter este contentamento, né? Que apesar da vida não estar lá essas mil maravilhas, o básico que a gente precisa está ali, então eu tenho que ter satisfação só de saber que o universo dá suporte para mim, que ele está dando. Mas que a minha parte eu tenho que fazer, né? Se eu não fizer a minha parte, vai ficar faltando uma perna, né? Imagina uma mesa faltando uma perna, ela não vai ficar em pé. Então, nós temos que ter esse entendimento, não é? Aí vocês imaginam que aquele mar cheio de ondas e vem o surfista. Ele analisa aquelas ondas, ele sabe qual a onda que ele vai pegar, não sabe? E ele está treinado a pegar uma onda e a se sair bem lá na frente. Mas nós pegamos onda qualquer. A gente vive pegando onda errada. Nós não analisamos as ondas antes de entrar nelas, né? Hoje vou arrebentar a boca do balão e sai para a noite e amanhã cedo o balão está com a boca arrebentada. Não é? Então, que triste sina eu sair hoje para arrebentar a boca do balão. Amanhã, qual o resultado disso? Então, não teria sido melhor, quando eu fizesse essa programação, eu meditar sobre o resultado dela? Mas, gente, que momento que a gente perdeu essa conexão, né? Qual foi esse momento? Nós perdemos essa conexão de avaliar nossas atitudes, as coisas que nós pensamos. Que dia que nós perdemos essa conexão, vamos resgatar, né? Deixa eu ver esse comentário, Dandara. E às vezes sofremos as consequências por muito tempo por ter pegado uma onda errada. Olha, a gente não pode ter a certeza de quanto tempo, mas às vezes é muito tempo mesmo, às vezes é o resto da vida. Já viu alguém que perdeu uma perna num acidente de moto, por exemplo, né? Eu acho que basta esse exemplo, né? É para o resto da vida, sem perna, né? E a gente pode perder a perna, pode perder a mão, pode perder a inteligência, pode ter uma lesão cerebral, né? Quantas coisas podem nos acontecer? Então eu tenho que pensar na minha vida antes de agir. Antes. Que vida eu quero ter? Então vamos nos ajudar, caramba. Vamos nos ajudar, vamos planejar nossa existência. Que rumo eu quero dar para a minha vida? Eu preciso consertar isso que eu fiz errado. Casei errado, preciso sair? Preciso. Tenho que ser honesta, eu devo sair? Eu preciso, mas eu devo agora? Às vezes agora não é a melhor coisa mesmo. Mas olhe com carinho para a sua vida e veja qual o melhor tempo para poder sair deste casamento ou sair daquela empresa. Ou mudar deste bairro. Às vezes o bairro não é a melhor coisa, mas eu não vou ficar lá me obrigando a ficar lá porque eu não vejo saída, porque eu não vejo solução. Eu que não estou vendo, mas que ela existe, eu quero enxergar uma solução, não é? Então, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E se eu não me der estes momentos de verificar as plantações do passado, analisar as colheitas que eu tenho agora para plantar novas sementes, nada feito. Vamos cuidar de nós. Vamos nos dar essa chance. Vamos ter aquele cantinho que a gente fica lá sozinho um pouquinho analisando, né? Isso aqui tá desse jeito, na verdade eu quero que isso aqui se resolva mesmo, é assim, assim, assim. O que eu posso fazer para isso hoje? Hoje eu não tenho a menor ideia, nem sei. Não tem importância, mas eu vou encontrar. Eu prometo a mim que vou me ocupar disso mais até que eu encontre. Eu vou analisar essa situação até que eu tenha uma ideia brilhante.
Então eu já comecei a ter uma confiança que eu posso ter uma ideia brilhante amanhã. Não tenho agora? Sem problema, eu fico feliz do mesmo jeito. Isso que nós temos que garantir, gente, porque felicidade não é ter todos os problemas resolvidos, não. É eu entender que a minha vida tem jeito e que o meu entorno e a base que eu preciso eu tenho. Então a felicidade não é de ter coisas do lado de fora, é de eu estar com a minha mente serena e tranquila. Né? Oi, Denise. Então, olha só, nós temos muitas chances de fazer uma virada, mas eu tenho que estar contente agora. Eu tenho que estar contente agora, né? Se eu estiver contente agora, eu tenho a chance de ter amor incondicional por mim e pelos outros. Estamos sempre preocupados em produzir e esquecemos de nos nutrir. Porque a vida foi acontecendo dessa forma e a gente entrou num esquema materialista, né? Essa história é longa e complicada, né? Quem que é o culpado? Não quero saber. Quero saber que quem está no comando é a divindade. Se a gente está passando por esse apertão, é porque a gente se tornou materialista demais por algum motivo, de alguma forma, né? Então, se nós aderimos a tudo isso que está aí, porque ninguém nos obrigou, nós escolhemos, né? Inconscientemente ou não, nós escolhemos tudo que está aí, e agora a gente tem que se ver com essas escolhas. Mas, qual que é a possibilidade? Como me é dado fazer para sair disso? Né? Agora a gente está nessa mudança aí tão drástica, tanta base caindo, né? Outras bases deverão vir, quais que eu quero para mim. Ano que vem, assim, pelo começo, não vai ser a coisa mais fácil, porque esse ano está caindo muita coisa caindo, muita coisa aparecendo que não poderá continuar, mas eu tenho que colocar algo no lugar. O ano que vem nós vamos ter que colocar coisas no lugar deste ano. O que eu vou colocar? Ou eu vou continuar no mesmo engano, né? Então, vamos cuidar de nós, que nós temos que dar novas respostas a nós mesmos e à vida todos os dias. Mas se eu tiver em desespero, se eu tiver em ansiedade, se eu tiver com medo, se eu tiver inquieta, eu não vou ter sabedoria. Então vamos dizer não ao medo, vamos dizer não às inquietudes, às preocupações, né? Vamos enfrentar, vamos analisar, vamos resgatar a autoconfiança, vamos nos dar a chance. Aí nós vamos ter lucidez e vamos encontrar uma direção interna. Não é verdade? Nosso tempo está acabando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque, em princípio, o que eu gostaria de estar trazendo para vocês é isso. Vamos cuidar de nós todos os dias. Então, é verdade, né, minha amiga? Porque a gente não almoça, não lancha todos os dias, não toma um lanche, um café, né? Nós procuramos cuidar do nosso corpo todos os dias, a gente toma um bom banho, põe uma roupa adequada ao clima, mas o nosso coração não tem chance, não. A gente sempre deixa aquele aperto lá, a nossa vida interna, a nossa satisfação não tem chance. Nós precisamos cuidar de nós todos os dias. E a coisa mais básica a ser cuidada é o meu contentamento. Eu preciso estar contente de minuto a minuto. Isso não é obrigação, não. Isso é o estado natural do ser que se olha com carinho e que se entende. E que, por tabela, olha também os outros e entende os outros. Nós já estamos com essa bola toda? Não, mas nós precisamos aprender. Né? Então, se eu reconheço agora que eu não estou com essa bola toda ainda, mas estou neste caminho, eu procuro me alertar, eu procuro me melhorar todos os dias, me entender mais, entender os que estão à minha volta também. Se eu já estiver fazendo assim, eu já estou muito melhor. E com certeza, se eu falar da minha pessoa, hoje eu sou mais calma, mais tranquila, né? Mais alegre. Aquela fase horrível, horrorosa, aquela fase da sobrecarga acabou, não tem mais. Raquel, obrigada, né? Então, são reflexões boas, né? Estou repreendendo a ter o tempo para cada coisa. Nossa, Dandara, que beleza. Isso,
Tenho dedicado mais tempo para mim ultimamente. Nossa, yes! Gente, tem jeito! Olha, tem jeito para todo mundo aí. Não é o máximo isso, né? Muito, muito bom. Então eu quero elogiar a abertura de vocês, né? O desejo de encontrar soluções, a abertura para ouvir essas reflexões, a abertura para praticar alguma dessas coisas no seu dia a dia, né? Isso é cuidar de nós. Então, nós temos aqui ao vivo agora, ó, 7 pessoas, nós poderíamos ter 100, 200, 1000, não podia? Tá certo que o meu Instagram não atinge tanta gente, mas pelo menos nós estamos com 7 e depois, como fica lá gravado, outras pessoas também têm ido e olhado, né? Aí, pessoal, procure compartilhar, né? Convidar pessoas, porque 2020 está acabando, 2021 vai entrar e nós vamos ter que dar respostas novas, né? Vai ser um ano 5, é um ano de mudanças. Dandara, tem jeito para tudo. Não há nada que não haja solução. Como a gente ouve muitos experts falando, eles falam, o problema é a própria solução. É se fazer o contrário. É muito simples, não é? Eu estou impaciente, qual que é a solução? Tornar-se paciente. Eu estou ansiosa, qual a solução? Tornar-se calma. Mas nós não vemos dessa forma. Ah, mas eu não sei como me acalmar. Ah, aí é que entra aquele momentinho de reflexão, a gente vai parar, vai analisar. Só isso aí já começa a sossegar o nosso ser. Nós vamos respirar mais tranquilamente, né? E nós vamos descobrindo coisas que nos ajudam. Os conselhos básicos são dados hoje em dia em todos os lugares por todas as pessoas. Boa alimentação, exercício físico, né? Sol, ar livre, né? Boa leitura, sabe? Boa convivência, bons amigos, né? Tenha um ambiente mais elevado do que o que você está, né? Então, você achou graça, né, Raquel? Mas não é. A solução está no problema. Só que a gente não sabe, a gente não quer nem olhar porque nem acredita. Ah, meu Deus, me dá paciência. Ah, meu Deus, me dá paciência. Aí Deus vai fazer o quê? Ele não vai te dar paciência porque é você que tem que ter. Mas Ele te arranja um monte de situação para testar a sua paciência, para em algum momento você falar, tá bom, me rendo. Acho que o único jeito é eu me tornar paciente. Foi assim comigo. Que adianta eu arrancar os cabelos? O único jeito é me acalmar. Ah, vai, eu preciso de me acalmar mesmo. Deixa eu me acalmar. E dar tempo ao tempo. Dar tempo ao tempo. Se eu saio de Araxá, vou para Nova York, eu não sei quantos quilômetros tem aí, mas eu vou ter que, para voltar para Araxá, os mesmos quilômetros que eu fui, eu vou ter que voltar, vou ter que viajar de volta. Então não é de agora para agora, né? Eu posso pegar um veículo mais rápido, né? Que me traga numa viagem mais rápida, mas as milhas de volta serão as mesmas, né? A Elaine, então, a gente não deve pedir, deve agradecer. Olha a mágica da gratidão como que é. Se eu estou satisfeito com o que eu tenho agora, como a gente vem comentando, tá tudo certo, né? Eu tenho uma família, não tá lá muito bom de relacionamento, mas tá lá, tenho meus filhinhos, tenho minha casa, alimento tá lá, eu tenho que trabalhar muito para poder entrar um dinheirinho, mas está entrando, eu tenho essa habilidade, etc, etc. Então isso me dá contentamento. Eu tenho condições, porque eu podia não ter nada, eu podia não ter perna, não ter braço, não ter mão, não ter inteligência, mas eu não podia nem fazer um bolo, né? Então, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Quanto mais eu sentir gratidão pelo que tá agora, mais esse agora melhora, porque a vida me dá o que eu dou para ela. Muito belo isso, né? A hora que eu entender que a vida não sorri para mim é porque eu não estou sorrindo para ela, então se eu xingo a vida, ela me devolve
Instigatório, né? Se eu sorrio para ela, ela me devolve sorrisos. Olha o segredo da gratidão, né? Então vamos parar de pedir. Aliás, a gratidão é o maior pedido que a gente faz, é o verdadeiro pedido. Então eu tenho meu carrinho aqui, simplesinho, mais baratinho que existe, eu sou tão feliz com ele. Então, importa que eu seja feliz com ele, porque aí o universo abre a porta, já que ela está tão feliz com ele, ela merece mais. Pronto, manda, entende? Assim é que é. Né? Gratidão imensa pelo seu belo trabalho, amiga. Ainda bem que você existe. Oh, muito obrigada. Ainda bem que você existe, minha amiga, por falar isso para mim. Né? Porque é tudo muito lindo mesmo, né, Raquel? E eu sou muito feliz de poder passar esses entendimentos, e eu só passo porque eu pratico, e a minha vida melhorou tão incrivelmente depois que eu venho praticando essas coisas, né? Eu tô longe, gente, da perfeição. Ainda eu cometo muitos erros, muitas gafes, mas não tem importância. Eu não me crucifico mais, eu me entendo e faço um plano de melhorar. Quanto tempo eu vou levar? Eu não sei, mas o fato é que a minha vida hoje é muito melhor do que já foi. Quanto tempo eu ainda vou levar para ter outras graças que eu ainda não atingi? O tempo em que eu levar plantando para colher, né? Então é isso, né? Então, meus amigos, muito obrigada, né? Na próxima semana, se Deus quiser, a gente retorna, né? Mas eu não... Obrigada pelos coraçõezinhos que eu vejo subir aí, né? Deixa eu ver aqui se está rolando. Neste ano sabático, essas lives têm me feito muito bem. Ah, Raquel, muito obrigada. O meu desejo é exatamente isso, né? De poder levar um pouquinho do que eu aprendo, porque se faz bem a mim, vai fazer bem a outras pessoas também, né? E então, meus amigos, se não tem nenhuma pergunta, até a semana que vem, né? Se Deus quiser. Beijo para todas.